Eu passei minha vida inteira acreditando que o povo que foi liberto da escravidão no Egito e liderado por Moisés gastou 40 anos para encontrar a Terra Prometida. Que eles ficaram dando voltas em círculos pelo deserto porque eles murmuravam e por isso eles não conseguiam encontrar a Terra Prometida. Até descobrir que, na verdade, com 2 anos que eles saíram do Egito, eles estavam às portas da Terra Prometida. Eles sabiam exatamente onde Canaã estava. E eles não entraram porque murmuraram. Eu não sei se você já sabia dessa história, mas para mim isso veio como um choque e também mudou completamente a concepção e a ideia que eu tinha da lição que essa história nos ensina. Porque até então eu acreditava que esse povo foi um pouco judiado, porque afinal de contas, poxa vida, 400 anos lá no Egito sendo escravo, será que eles realmente tinham capacidade de encontrar, de saber, será que eles não poderiam ter sido um pouquinho mais ajudados por Deus para encontrar essa terra prometida? E tantas vezes a gente acha também que na nossa vida a gente não está encontrando a nossa promessa e a nossa bênção. Quando que nós vamos alcançar isso? Na verdade, eles não demoraram para encontrar a bênção. Na verdade, eles não entraram na terra prometida porque eles não quiseram entrar. Porque quando Moisés enviou os 12 espias para que eles pudessem espiar a terra e voltar com relatórios de como era verdadeiramente aquela terra, o que os aguardava. Dos 12 espias que foram enviados, 10 trouxeram relatórios de que sim, a terra era muito boa e de fato como Deus havia prometido, mas que haviam ali gigantes, povos que os devorariam se eles assim tentassem tomar posse daquela terra. E aos olhos deles, eles eram como gafanhotos diante daquele povo. Ou seja, eles olharam para algo espiritual, para algo que era de Deus, com os olhos humanos. Eles mediram a promessa com as suas próprias capacidades e habilidades, diferentemente de Caleb e Josué. Caleb, todavia, quando esse povo começou a se rebelar e querer desistir de tomar posse, Caleb disse: nós somos perfeitamente capazes de tomar posse dessa terra e nós vamos agora mesmo. Mas a palavra de Deus diz que sobre Caleb estava um espírito diferente. O Espírito de Deus, o espírito de ousadia e de coragem. Mas que quando o povo ouviu tanto Caleb quanto Josué falarem que eles eram capazes, que Deus estava ao lado deles, que o favor de Deus havia abandonado aquele povo e agora estava sobre eles, e que se eles não fossem rebeldes e Deus achasse graça neles, eles tomariam posse daquela terra, porque era promessa de Deus. Deus nos trouxe até aqui, é promessa dele. Nós vamos porque Deus está conosco. Nós vamos porque quem está dando é Deus. Mas sabe o que aconteceu quando Caleb e Josué se posicionaram dessa maneira a favor da promessa? O povo simplesmente quis apedrejá-los. Eles se reuniram e disseram: nós queremos um novo líder para nos levar de volta ao Egito. E então, depois desse embate entre a voz do medo e a voz profética que apontava para aquilo que Deus havia dito e prometido, esse povo todo que tinha saído do Egito se levantou e quis voltar para o Egito. Pediram então que escolhessem um novo líder que os levaria de volta. E isso aconteceu no 2º ano, depois de saírem do Egito. E quando, diante da promessa, eles desistem, não, nós não queremos seguir adiante, nós não queremos tomar posse dessa promessa, nós queremos, na verdade, voltar para trás. Aí sim, por causa disso, e nesse momento, que Deus determina que aquele povo não entraria mais. E foi por causa disso, porque eles não quiseram, porque eles não responderam a uma direção de Deus com um amém, com um sim, é que eles então passaram 40 anos no deserto.
Passaram 40 anos no deserto para que aquela geração perecesse e então Deus pudesse fazer com que a palavra dele se cumprisse. Porque da parte de Deus não houve desistência. Da parte de Deus os planos não mudaram. Ele prevaleceu e permaneceu naquilo que havia dito, que entregaria aquela terra para aquele povo. Só que aquela geração, ela não quis. Ela desistiu. Ao invés do povo concordar com os planos de Deus e responder com um amém àquilo que Deus estava dizendo, Deus então concorda com eles. Vocês não querem? Assim seja feita. Seja feita a tua vontade. Vocês então não entrarão na terra que vocês não querem entrar. E eu vou esperar com que essa geração passe, para que a próxima possa então entrar na terra prometida. Mas aqueles que haviam concordado com o plano de Deus, aqueles que haviam respondido com um sim, com um amém, eles entraram, Josué e Caleb. E eu não sei você, mas isso mudou completamente a minha visão sobre essa história, porque quantas vezes eu não me senti culpada, carregando um fardo muito grande, porque eu não tenho só dias bons, eu tenho dias ruins, eu tenho dias em que eu reclamo, eu tenho dias em que eu murmuro, sabe? E quantas vezes eu não pensei que eu era culpada e que, portanto, porque eu tenho dias ruins na minha vida, as coisas que eu ainda sonho não aconteceram ainda. E isso gera uma culpa muito grande. E hoje eu vi que não, eu posso ter um dia ruim, porque não necessariamente eles não entraram porque murmuraram. Josué e Caleb não eram perfeitos, mas eles concordaram com o plano de Deus. Então não foi um murmurar que os fez não entrar, até porque o tempo todo que eles murmuraram, Deus sempre esteve ali, provendo, ajudando, auxiliando. O que provocou a ira de Deus foi a rebeldia, foi duvidarem do caráter de Deus, duvidar de quem Deus era, duvidar de que Deus havia dito e prometido, e mesmo depois de tantos sinais, eles não concordarem que Deus era quem ele estava dizendo que era e que ele faria aquilo que estava dizendo que faria. Foi dizer não para Deus que provocou a ira dele. Foi não concordar com os planos, não se alinhar com ele, não confiar naquilo que ele estava falando. Ou seja, é duvidar de Deus, é não ter fé. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas emoções. Jesus, ele disse que se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Que sem ele, nós nada poderíamos fazer. Ou seja, eu preciso entender que a minha permanência nele é eu estar conectada nele. Eu não faço um fruto de mim mesma, eu só vou dar fruto se eu estiver enxertada, se eu estiver ligada nessa videira. E é isso que Jesus estava dizendo, permaneçam em mim, porque sem mim vocês nada podem fazer. E quando os 10 espias se descrevem e se colocam como gafanhotos, eles estão eliminando Deus da equação. Eles estão colocando eu sozinha contra aquele povo. É impossível. Sim, é impossível para nós. Para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Se permanecermos nele, ele permanecerá em nós. E com ele, nós somos perfeitamente capazes de perseverar, de avançar e de tomar posse daquilo que já é nosso.